Bom, pessoal, meu nome é Milene, eu sou estagiária da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Comunitários, aqui do Campo São Borja, sou colega de vocês do Serviço Social, e meu objeto de trabalho de conclusão de curso é sobre o projeto ético-político do Serviço Social. E daí fui procurado por alguns alunos, da turma de vocês, para falar um pouquinho sobre esse projeto. Antes de falar sobre esse projeto, eu queria falar sobre os projetos profissionais, que são projetos profissionais coletivos, do coletivo da categoria, que eles têm uma direção. E a direção seguida, na sua grande hegemonia pela categoria do serviço social hoje, é o projeto ético-político da direção marxista. Então, para falar do projeto ético-político, a gente tem que lembrar que ele tem 3 pilares, que é a Lei de Diretrizes e Bases, que é de 1996, que é do Código de Ética, de 1993, e que é da Lei da Regulamentação da Profissão, que é de 1993. Então, através disso, o meu trabalho de TCC, ele trouxe todo um histórico do serviço social no Brasil até os dias atuais. Com algumas particularidades, colocando que a materialização desse projeto, que nasce a partir da década da reconceituação, da década de 60, ele teve sua materialização na década de 90 pelos 3 documentos. Mas lembrando que o projeto ético-político ele é muito mais do que esses documentos. Ele tem toda a participação do assistente social nas mudanças, na conjuntura atual que vivemos no Brasil hoje. E ele vem contribuir com essas mudanças porque a gente nada cotidianamente contra a maré, contra esse projeto neoliberal de dominação e exploração que vivemos hoje. Então, falar de projeto ético-político é alicerçado na categoria através desses três documentos que eu falei para vocês, é compreender que o assistente social ele está cotidianamente em movimento. Quando a gente entra em estágio, a gente vê o processo de trabalho dele e compreender como ele é materializado. Então, esse é o meu objeto, é como o projeto ético-político do serviço social se materializa na prática dos assistentes sociais que são ligados à PRAEC. Então vou fazer entrevista com essas profissionais, que elas estão inseridas nos 10 campi da Unipampa, porque cada campi tem a sua assistente social através dos núcleos de desenvolvimento educacional, e vou fazer 2 perguntas para elas saber como elas materializam esse projeto na prática. E esse projeto, ele está no cotidiano das ações dos assistentes sociais, é numa intervenção, é no saber fazer, e tudo isso com uma direção, com a direção marxista. Nunca esquecendo que o assistente social trabalha com a realidade concreta do usuário, que ele vai até a essência do que aquele sujeito traz, com as suas demandas, com as suas necessidades. Então é imprescindível que no curso se discuta cotidianamente o projeto, porque a gente vê que tanto como objeto de trabalho do assistente social, alguns alunos ainda saem sem saber como que é esse objeto, de que forma, porque não é algo palpável, é algo que tu vê no cotidiano de trabalho, é algo que tu vê através das intervenções, das ações do profissional, quando ele é propositivo, investigativo, quando ele busca refletir a prática cotidiana dele de trabalho, quando ele está lá nos 12 princípios, que é qualidade dos serviços prestados, democracia, justiça social. Então, o assistente social que está cotidianamente buscando, almejando que o usuário consiga garantir, tenha acesso aos seus direitos através dessa direção, ele consegue materializar. Mas lembrando que não é apenas, não tem como tu desenhar isso, não tem como tu colocar num papel e dizer, isso é o projeto ético-político, ele é feito no cotidiano da prática profissional. É importante que no cotidiano, tanto de sala de aula como depois formados, ter esse debate, problematizar sobre o projeto ético-político, porque assim, a gente dá na sala de aula, a gente tem toda a teoria, e depois quando a gente vai para o campo do estágio, a gente vai, como a gente sabe que a prática e a teoria e a prática são indissociáveis, é no estágio que tu consegue materializar esse processo. E é lá também que daí tu consegue ver que todas essas discussões sobre o projeto ético-político, tu vivencia lá na prática. Então é constante, deve ser cotidiana essa discussão, essa problematização sobre o projeto ético-político, porque depois que tu se forma, os profissionais têm que estar em constante formação. O exercício profissional, ele é fortalecido quando tu conhece o projeto ético-político, quando tu desenvolve ele na concretude, quando tu busca o saber fazer, a intencionalidade, através da instrumentalidade do projeto também, tu conseguir vivenciar isso na tua prática de trabalho, num CRAS, num CAPS, num hospital, cotidianamente, na direção marxista. Lembrando também que
o Conselho Federal do Serviço Social, o Conselho Regional do Serviço Social, junto com a Associação Brasileira de Ensino, Pesquisa e Serviço Social, junto com a ENESO, que é a Executiva Nacional do Serviço Social, são espaços de representação da categoria profissional que estão cotidianamente discutindo o projeto ético-político. Por que se discute o projeto ético-político hoje? Porque discutir o projeto ético-político fortalece a reflexão da categoria no espaço que se vive hoje, no cotidiano que se vive hoje de projeto neoliberal, né, de retrocesso da garantia dos direitos que já foram evidenciados lá na Constituição de 88. Então é importante essa discussão, é muito importante, gostei muito de ter esse convite, né, para falar sobre o projeto ético-político, porque ele é um dos pilares que é transversal na categoria. Ele vai perpassar todas as disciplinas de vocês, ele vai perpassar o estágio, ele vai estar em todos os momentos. E quando você estiver lá atuando enquanto assistentes sociais, vocês têm que não apenas mentalizar e lembrar do projeto ético-político, vocês têm que viver ele na prática.